Bom dia! Você está ouvindo Manhã com Deus. Hoje nós vamos continuar nossas reflexões sobre o livro de Mateus, com o texto que está em Mateus, capítulo 5, do verso 1 ao verso 3. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus escreve aqui o seu maior sermão, ou melhor, ele fala o seu maior sermão. Mateus escreve esse sermão, o famoso Sermão do Monte. Jesus começa o seu sermão tentando pegar a atenção daquela multidão que estava ouvindo com uma frase: bem-aventurados, ou feliz é aquele. Vamos falar de felicidade. Felicidade nada mais é do que uma referência. Para uns, felicidade é ver o Flamengo ganhando. Para outros, felicidade é ver o Flamengo perdendo. Usando uma brincadeira futebolística, mas veja como felicidade é uma referência. O que faz um feliz pode não fazer o outro. Mas quais são as referências certas para sermos felizes? É disto que Jesus começa a discorrer no Sermão do Monte. Presta atenção que Jesus vai mudar todas as nossas referências de felicidade. Porque felicidade, para nós, é riqueza. Mas Jesus vai dizer que feliz é o pobre. Felicidade para nós é alegria, gargalhada. Jesus vai dizer que feliz é o que chora. Felicidade para nós é ter comida em abundância, se esbaldar nas delícias culinárias da vida ou nas delícias dos prazeres da vida. Mas Jesus vai dizer que feliz é o que tem fome e sede. Muda completamente as nossas referências de felicidade. E ele começa essa mudança de referência dizendo que bem-aventurado ou feliz é o pobre. Mas não é qualquer pobre, é o pobre em espírito. O que é pobre em espírito? Vamos mudar para ficar mais fácil entender essa palavra pobre com carência, porque o pobre nada mais é do que um carente. Usando a palavra carência em vez de pobre, talvez seja mais fácil entender o que Cristo tentava explicar. Somos carentes espiritualmente. Ele está dizendo que bem-aventurado os pobres em espírito. Então, somos carentes espirituais. Por que somos carentes espiritualmente? A nossa carência espiritual vem, em primeiro lugar, porque não conseguimos nos salvar. Não adiantam os nossos esforços, os nossos dons, os nossos talentos. Ninguém consegue salvar a si mesmo. A nossa carência espiritual também está porque não conseguimos largar os nossos pecados. Sim, reconhecemos muitas vezes o pecado, mas, mesmo sendo importante reconhecer o pecado para tentar ser livre dele, o simples conhecer o pecado ou reconhecê-lo não nos livra dele. Sabemos que é errado, sabemos que não deveríamos fazer, mas não conseguimos nos livrar e estamos fazendo de novo o que não queremos fazer. Mesmo com todo o esforço, mesmo com todo o conhecimento, mesmo tentando várias técnicas diferentes, quando a tentação vem, quando o desejo bate, lá está eu e você novamente pecando. Somos carentes, espiritualmente falando, porque não conseguimos nem equilibrar os nossos sentimentos. Não. Queremos amar e ser amado, mas quando amamos algo, não conseguimos o equilíbrio perfeito deste sentimento.
Ou estamos amando a tal ponto que começamos a idolatrar aquilo que amamos? Sim. Quando amamos os nossos filhos, por exemplo, às vezes amamos tanto, mas tanto, que sufocamos os nossos filhos, idolatramos os nossos filhos e não conseguimos criá-los na admoestação correta. Acabamos mimando os nossos filhos por causa do nosso amor. Mas quando queremos parar de mimá-los, passamos para um outro extremo. Começamos a não dar atenção a eles, a não nos importar com o sentimento deles. Continuamos amando nossos filhos, mas para não mimá-los, acabamos não demonstrando o nosso amor e o nosso sentimento e às vezes até traumatizamos os nossos filhos porque eles não se sentem amados. Difícil equilibrar os nossos sentimentos. Ou somos escravos deles, ou simplesmente não damos bola para ele. Não conseguimos equilibrar as coisas dentro de nós. Por quê? Somos carentes. A carência espiritual é fácil de ser reconhecida quando comparamos com outras carências. Por exemplo, a carência financeira. Uma pessoa que é carente financeiramente falando, o que ele precisa? De alguém que pague as suas contas. Ele precisa de alguém, porque ele é carente, ele não tem dinheiro. Ele precisa que alguém pague as suas contas. O carente emocional está sempre precisando que alguém o elogie, o abrace, que ratifique para ele que o ama. O carente emocional está sempre precisando de alguém para abraçá-lo. E o carente espiritual? Aquele que reconhece que não consegue se salvar por si mesmo, mesmo mediante seus esforços, seus dons e talentos, não consegue largar o pecado por mais que se esforce e nem equilibrar as coisas dentro de si. Esse carente espiritual também precisa de algo, que é Jesus Cristo. Por isso, feliz é o carente espiritual ou pobre de espírito, porque ele reconhece que precisa também de alguém, e esse alguém é Cristo para equilibrar a sua vida. Para ele ser salvo, ele precisa de Cristo. Para ele vencer o pecado, ele precisa de Cristo. Para ele equilibrar os seus sentimentos, ele precisa amar a Cristo acima de todas as outras coisas. Felicidade começa quando reconhecemos que somos carentes de Cristo, porque somos pobres de espírito. Tomara que você reconheça as suas carências, a sua dependência diária de Cristo. Senhor Jesus, Pai amado, ajude esse meu irmão e essa minha irmã a reconhecer diariamente que ele é carente de Cristo, que ele é um pobre espiritual, que ele precisa do Cristo não apenas para continuar salvo, para ser salvo, para equilibrar suas emoções, para vencer o pecado, mas para todas as outras coisas. Sem o Senhor, não conseguimos nada, porque somos pobres de espírito. E como somos felizes por reconhecer isso. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém.